Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O desvio misterioso. Boa noite, Luciano e amigos. Eu sempre gostei de dirigir à noite. Há algo na tranquilidade da estrada vazia, o zumbido constante do motor e o brilho dos faróis iluminando apenas alguns metros à frente que me faz pensar que esse é o momento perfeito para refletir, me desconectar de tudo e simplesmente aproveitar o caminho. Naquela vez, eu estava animado porque eu ia visitar os meus pais. Eu não os via há meses, e as férias pareciam um momento ideal para passar um tempo com eles. O plano era simples. Uma viagem de cerca de 6 horas pela BR-369 de Londrina, no Paraná, onde eu moro, até Sorocaba, no interior de São Paulo, onde fica a casa deles. Normalmente eu seguia a rota principal, mas aquela noite, ao conferir o mapa no meu telefone, eu vi um caminho que parecia encurtar a viagem. Era um pequeno desvio por uma estrada de terra, mas eu não me preocupei. Dirigir por essas estradas não me assustava. O mapa indicava que eu economizaria quase 1 hora, então eu decidi pegar esse desvio. No início, tudo parecia normal. O caminho era um pouco irregular, mas nada demais. Eu confiava no GPS e eu continuei dirigindo. Porém, depois de um tempo, eu comecei a notar algo estranho. A rota simplesmente sumiu do mapa no meu telefone. Ele só mostrava um ponto, a minha localização, e o restante do caminho havia desaparecido. Eu tentei atualizar o aplicativo, mas não tinha sinal, o que era estranho, pois naquela área sempre havia uma boa cobertura. Eu fiquei olhando para a tela por alguns segundos, esperando que o mapa reaparecesse, mas nada mudou. Eu me senti um pouco desconfortável, mas eu decidi continuar. A estrada deveria me levar de volta à via principal em algum momento. À medida que eu avançava, o terreno ficava cada vez mais acidentado. As pedras, os buracos e as irregularidades tornavam a condução muito difícil. Eu senti os pneus batendo em cada obstáculo e eu precisei reduzir a velocidade para não danificar o carro. Após cerca de meia hora nesse estado, eu vi uma luz à distância. Mais à frente eu notei uma casa simples com um casal de idosos sentado na varanda. Eu me senti aliviado, pois eu esperava poder pedir informações. O casal era estranho. A mulher usava um vestido longo que parecia feito de um material sintético e o homem vestia uma roupa de uma única peça, parecida quase com um macacão, algo bem comum. O que me deixou ainda mais desconfortável foi a música que saía de um rádio antigo ao lado deles. Era uma melodia antiga, lúgubre e quase perturbadora. Mas eu me convenci de que eram apenas pessoas mais velhas e não havia razão para me preocupar. Eu estacionei o carro, desci e me aproximei com cuidado, me desculpando. O homem se levantou lentamente com uma expressão vazia no rosto. Eu expliquei que eu me perdi e que o GPS havia parado de funcionar. Eu só queria saber como voltar para a estrada principal ou se havia alguma cidade próxima onde eu pudesse parar para me informar melhor. O homem me olhou fixamente como se não entendesse o que eu estava dizendo. A mulher sentada atrás dele me observava em silêncio sem desviar o olhar. Eu perguntei novamente como chegar à estrada para Sorocaba, mas a resposta dele me deixou gelado. Sorocaba? O que é Sorocaba? Perguntou ele, completamente sério. Eu fiquei em silêncio esperando que ele dissesse que era uma piada, mas não havia qualquer traço de humor em seu rosto. Ele parecia não saber o que era Sorocaba e nem onde a cidade ficava.
Luciano, eu não sabia o que dizer. Cada palavra dele me deixava ainda mais desconfortável. Com a pele toda arrepiada, eu agradeci pela ajuda e voltei rapidamente para o carro. Eu liguei o motor e continuei dirigindo por aquela estrada na esperança de que isso acabasse logo. A última coisa que eu vi pelo retrovisor foi o homem parado na varanda me observando com a mesma expressão vazia. A música do rádio continuava tocando, mas cada vez mais distante. Depois do que pareceram horas, finalmente eu cheguei à estrada principal. Uma placa indicava o nome da cidade e a distância até a cidade mais próxima. Um alívio tomou conta de mim e finalmente eu me sentia em um lugar familiar, onde as pessoas falavam de forma compreensível e todas as coisas faziam sentido. Eu cheguei à casa dos meus pais sem contar nada sobre o que aconteceu. Na verdade, eu nem saberia como explicar. Parte de mim pensava que talvez eu estivesse cansado demais, ou que eu não me fiz entender direito aquele homem, mas isso parecia muito improvável. A sensação de confusão não desapareceu durante os dias que eu passei com meus pais. Eu não conseguia parar de pensar no que aconteceu. Quem eram aquelas pessoas? Porque o homem não sabia que Sorocaba é uma cidade relativamente grande, ou sequer sabia onde ela ficava. Como era possível ele não reconhecer algo tão básico? Eu decidi que a única forma de tirar essa dúvida seria voltar. Então, numa manhã, antes de ir embora, eu resolvi pegar novamente aquele desvio. Eu queria encontrar a casa e ver aquelas pessoas novamente para tentar entender o que aconteceu. Eu dirigi até o local onde eu lembrava ter tomado o desvio, mas quando eu cheguei lá, o caminho não estava mais lá. Onde antes havia uma estrada de terra, agora só havia vegetação densa. Não havia nenhum vestígio daquele caminho, nem da casa e nem daquele casal de idosos. Eu tentei procurar o trecho da estrada no meu telefone, mas o mapa também não mostrava nada. Era como se aquele lugar nunca tivesse existido. Eu fiquei parado diante da vegetação por um tempo, tentando processar o que tinha acontecido. Não havia nenhuma explicação lógica. Eu sabia o que eu tinha visto e sentido, mas tudo indicava que, de alguma forma, eu havia cruzado para outro lugar, uma realidade que eu não deveria ter conhecido. Finalmente eu voltei para o carro. Enquanto eu dirigia de volta para casa, eu não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Talvez tenha sido uma alucinação, ou talvez eu realmente tenha entrado em algum tipo de realidade alternativa. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que desde então eu vejo a nossa realidade com muito mais mistério, percebendo que sabemos muito menos sobre a nossa existência do que nós imaginamos. Uma ótima noite a todos. A minha é QM. Olá, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu volto a me apresentar. Eu sou Filomena Torres, portuguesa. Eu tenho 64 anos e eu moro na Inglaterra. Há pouco tempo eu enviei um relato com o título A Minha Amiga e eu prometi que contaria sobre a minha experiência de quase morte. Essa experiência não foi muito longa e aqui está ela. Eu fui mãe muito cedo, aos 18 e depois aos 20 anos, e graças a Deus, pois de uma outra forma, eu não teria tido filhos. Aos 29 anos, eu me descobri muito doente. Eu já havia perdido 20 quilos, eu vomitava constantemente e por fim eu não conseguia mais me levantar da cama. O meu companheiro, que era um homem bêbado e violento, finalmente achou que era hora de chamar uma ambulância. Quando eu cheguei ao Hospital São José, uma médica me atendeu e perguntou se eu estava perdendo sangue. Eu respondi que eu estava menstruada há 15 dias.
A doutora não disse nada e me encaminhou para a maternidade Magalhães Coutinho, que hoje em dia já não existe mais. Lá, eu fui atendida por 2 médicas que solicitaram vários exames. 2 horas depois, veio o diagnóstico: câncer de colo de útero. No início, eu não reagi, pois eu não compreendia totalmente o que estava acontecendo comigo. Afinal, eu era jovem e eu sempre pensei que câncer fosse algo que aparecesse apenas em pessoas mais velhas. Claro, eu estava completamente enganada. O tempo passou e eu comecei os tratamentos. Eu fiz apenas radioterapia, pois o câncer já estava tão avançado que a quimioterapia não era mais viável. A minha saúde piorou muito, especialmente porque eu via meus filhos passando por muitas necessidades. O pai deles não dormia em casa e não levava comida para eles. Ao meu lado estava minha filha de 11 anos que precisou crescer rápido demais, e a minha mãe que só se tornou verdadeiramente presente quando o médico disse a ela que eu não iria sobreviver. Todos os dias eu ia sozinha de ônibus fazer as sessões de radioterapia. Foram 62 no total. Um dia, quando eu cheguei em casa, a minha irmã estava de visita. Ela me olhou, segurou meu braço e a minha mãe fez o mesmo do outro lado. Eu não entendia por que elas estavam fazendo aquilo, então eu comecei a rir, pois as vozes delas pareciam distantes, como se elas estivessem a quilômetros. Elas disseram para eu me deitar, e foi isso que eu fiz. Eu sempre ouvia rádio e eu me lembro de estar escutando Roberto Carlos quando tudo começou. De repente, eu estava de pé encostado à porta do quarto, segurando a maçaneta de costas para a cama. Eu nunca me vi deitada. Eu senti uma paz tão grande que eu posso afirmar com certeza que não existe nada semelhante na Terra. Só quem passou por uma experiência parecida sabe do que eu estou falando. Além dessa paz, eu senti um cheiro que eu identifiquei como o cheiro da noite. Meus amigos, alguém se lembra daquele cheiro de madeira queimada vindo das padarias antigas? Ou o cheiro da terra molhada pelas primeiras gotas de chuva? Agora, imagine a combinação desses 2 aromas. Era algo muito parecido. Eu olhei pela janela. Eu não vi a cortina, mas eu vi a noite. Eu fui puxada para fora, mas sem sentir força alguma. Eu andava pelo universo caindo, mas era uma sensação boa. Até que eu caí sobre uma estrela que não tinha a forma que costumamos imaginar. Não havia um formato definido, apenas muita luz. Sob meus pés, havia cores diferentes que mudavam a cada estrela que eu via. A minha era de vários tons de azul. Eu estava muito feliz e eu sabia de alguma forma que se eu continuasse pulando de estrela em estrela, eu chegaria ao céu. Durante todo esse tempo, eu não me lembrei da minha família. Quando eu me preparei para dar o primeiro salto, eu ouvi uma voz dizendo: "Ela já está morta." Então, eu abri os olhos. Era a minha mãe olhando para mim. Ela me contou que teve um pressentimento e correu para o meu quarto. Quando ela me viu, ela disse que parecia que eu estava morta. Eu não fiquei muito feliz com isso e eu perguntei por que ela não me deixou ir. Eu fiquei sem resposta. Muito tempo depois, eu me lembrei de que, antes desse episódio, eu havia visitado várias igrejas e religiões procurando desesperadamente por Deus, pedindo que Ele olhasse por mim e não me deixasse morrer, pois não havia ninguém para cuidar dos meus filhos de 11 e 9 anos. Hoje, eu tenho netos, e apesar de sofrer muito com as sequelas da radioterapia, a verdade é que eu tenho certeza que Deus ouviu as minhas preces. Obrigada, Luciano, por esse canal espetacular e por ler os relatos de uma maneira tão especial. Um grande abraço a todos. O vulto branco.
Olá, Luciano. Antes de mais nada, gostaria de te dar os parabéns por esse canal tão interessante e tão legal. Meu nome é Mário, pode citá-lo sem problemas. Eu tenho 38 anos e ao longo destes anos eu tenho muitas histórias sobrenaturais para contar. Ficarei muito feliz em compartilhar e por agora lá vai uma das mais intrigantes que eu já presenciei. Eu tinha cerca de 15 anos. Minha casa não é grande, mas também não é pequena. É uma casa feita em um piso superior ao nível da rua, casa na qual, para entrar nela, é preciso subir uma escada. Do outro lado, tem um quintal grande onde meu avô aproveitou para construir outra casinha para alugar e obter uma renda extra. Para dar acesso a esta casa, a pessoa sobe pelas escadas da frente e passa por um corredor ao redor da minha, até chegar aos fundos. Eu ilustrei o lugar para que vocês possam entender e imaginar fisicamente o contexto do que precisamos. Nesta casa moraram muitas pessoas, mas foi na vez de um morador em especial, um senhor baixinho chamado Sr. Hélio, que um fato estranho passou a ser rotina. Ele morava lá com a sua companheira e aproximadamente 2 semanas após eles se mudarem para lá, meu tio e eu começamos a notar uma estranha visita. Um vulto grande, como se fosse uma pessoa de uns 2 metros, sempre vestido de branco. Ele não andava, mas sim flutuava ao redor da minha casa. Não havia uma hora específica, era sempre assim. Podíamos estar em qualquer cômodo e pelas janelas nós víamos esse espírito que subia as escadas da frente, dava a volta pelo corredor e seguia em direção à casa do Sr. Hélio. De lá, ele desaparecia como se fosse um morador espiritual que quase todos os dias fazia o mesmo percurso. O mais engraçado é que às vezes ele fazia o sentido inverso, saía da casa, descia e ia embora pela rua. Na primeira vez que eu o vi, eu estava no banheiro, graças a Deus com as janelas fechadas. Enquanto eu tomava banho, eu olhei para a janela e vi esse ser deslizando pelo corredor. A princípio, achei que fosse alguma visita, mas depois de outras aparições, tanto eu quanto meu tio percebemos que se tratava de algo sobrenatural. Nós vimos isso umas 8 vezes, em média, cada um. Por fim, o senhor que morava na casa se mudou após alguns meses e o tal vulto branco nunca mais apareceu. Depois ficamos sabendo que o Sr. Hélio trabalhava com algum tipo de espiritualidade, embora ele nunca tenha dito que tipo seria esse. Eu lembro-me que víamos o vulto branco passando para lá e para cá pelo menos uma vez ao dia, e nós saímos correndo para tentar vê-lo. Às vezes, víamos sempre de uma forma ofuscada e rápida, ele virando o corredor ou descendo as escadas. Nunca o vimos exatamente cara a cara, sempre o víamos entre as frestas das cortinas ou entre os vidros ofuscados, mas dava para ver de onde ele saía, para onde ele ia e quando ele ia se desfazendo. Luciano, muito obrigado por ler o meu relato. Eu tenho ainda alguns mais sinistros que eu posso ir enviando com o tempo. Até a próxima e um grande abraço a todos. Visitada por um demônio. Saudações, Luciano e inscritos. Eu me chamo Priscila e sou da cidade de João Pessoa, na Paraíba. Eu sempre gostei muito de ouvir o relato de pessoas que já presenciaram algo sobrenatural. Eu nunca duvidei desse mundo misterioso onde muitas coisas sem explicação acontecem. Porém, nunca em minha vida eu havia presenciado algo sobrenatural até que um dia eu tive uma experiência inesperada. Isso aconteceu em meados dos anos 90. Eu estava no 2º ano do ensino médio. Eu tinha 16 anos e, como em todas as manhãs, eu me levantava às 6h30 da manhã para ir ao colégio.
Foi em um dia até então normal que eu acordei 15 minutos antes do relógio despertar para levantar. Eu achei estranho, pois eu fui despertada por um som que eu jamais havia ouvido em minha casa. Era o som de uma bolinha quicando no chão da cozinha. Era como se alguém a soltasse no chão e a deixasse quicar até parar, e depois a soltava novamente, promovendo aquele barulho estranho. Aquilo despertou a minha curiosidade. Afinal, quem estaria brincando com uma bola àquela hora da manhã? Meu irmão era pequeno na época e naquele horário ele já estava no 10º sono. Eu me levantei da cama e fui até a cozinha, pois o som estava vindo daquele lugar. Ninguém na casa estava acordado, pois não havia nenhuma luz acesa e lá fora ainda estava bem escuro, pois era inverno. Eu tentei então acender a luz da cozinha enquanto ouvi o som daquela bolinha quicando no chão e não fiquei surpresa ao ver que a luz não acendeu. Ela apenas piscou, mas não acendeu totalmente. Isso até foi normal, pois eram aquelas lâmpadas compridas fluorescentes e quando elas estão muito frias, elas não acendem de primeira. Mesmo com a luz piscando, eu não consegui identificar nenhuma presença na cozinha, afinal, era uma cozinha grande. O estranho foi que, no momento em que eu consegui acender a luz, a bolinha parou de quicar. Como eu ainda estava sonolenta, eu resolvi voltar para a cama e nem dei tanta importância depois que o barulho parou. Então, para minha surpresa, quando eu me deitei novamente, o barulho da bolinha recomeçou. Aí já era demais. O meu sono já tinha dado adeus naquele momento. Eu resolvi então não ligar para o barulho. Aquilo deveria ter uma explicação bem lógica. E como eu já estava na hora de levantar, eu fui tomar banho e me arrumar para ir para a escola. Quando eu estava prestes a sair de casa, eu resolvi ir até o quarto da minha mãe. Eu tentei acordá-la e perguntar se ela havia ouvido o barulho daquela bolinha, sendo que ela não me deu ouvidos e disse que aquele som deveria vir da casa do vizinho. Eu tentei me convencer do mesmo, e quando eu fechei a porta de casa, eu olhei para a rua e tudo estava morto, como se o tempo tivesse parado e congelado. Naquele momento não passava nenhum carro na rua e as casas estavam todas com as luzes apagadas. Apenas um vento bem misterioso soprava. Eu não dei importância, pois ainda era cedo, e eu só fui me importar com todos os acontecimentos quando algo enfatizou ainda mais aquela manhã, a qual já estava muito estranha. Foi no momento em que eu passava embaixo de um poste de luz e a lâmpada apagou, e 5 segundos depois ela voltou ao normal. Qual foi a minha surpresa nesse momento quando eu olhei para o chão e vi ao lado da minha sombra, um pouco atrás, a sombra de um homem alto com um chapéu. Naquele momento, a minha reação foi olhar imediatamente para trás. Foi quando soprou um vento estranho que me arrepiou o corpo todo, mas não havia ninguém atrás de mim. Afinal, a rua estava vazia, não havia ninguém além de mim naquela rua. Eu fiquei muito assustada, então me dei por conta que aquilo não poderia ser do nosso mundo. Com muito medo e bastante confusa, eu comecei a andar rápido até a parada de ônibus. Quando eu cheguei lá, eu virei de frente para a rua e do outro lado dela estava o mesmo homem, só que agora não era a sua sombra, e sim a sua forma. Ele estava embaixo de uma árvore que fazia uma sombra bem escura. Eu não conseguia identificar o seu rosto, pois o chapéu estava baixado na altura dos olhos e, como eu imaginava, ele era um homem muito alto e também usava um terno bem escuro. Em um momento de desatenção, aquela pessoa sumiu de onde estava. Segundos depois foi como se tudo voltasse ao normal. Alguns carros começaram a passar pela rua e logo o meu ônibus chegou. Resumindo a minha experiência, hoje, pelo relato que eu ouço de outras pessoas, eu imagino que aquilo não era uma pessoa e muito menos um espírito. Eu acredito que tenha sido o demônio, pois eu já li e ouvi relatos de pessoas que tiveram experiências parecidas com a minha
e também porque a Umbanda diz que ele vem na forma de um homem alto de terno preto e com um chapéu que tapa os seus olhos. Quando a gente deseja algo de mal para as pessoas e aquilo se concretiza, é porque foi o mal quem realizou aquele desejo, e um dia o Senhor da Maldade, que é o demônio, virá te visitar. Essa é a forma que ele usa para cobrar e mostrar que ninguém está acima do bem e do mal. Os dois lados existem e nós temos o poder de evocá-los, mas também de sofrer as consequências. Relato de um policial de São Paulo. Olá, Luciano. Acompanho o canal há bastante tempo e sempre quis contar uma situação que eu passei, mas eu tinha certo receio, pois eu cresci em uma família bem cética e, apesar disso, sempre achei que o sobrenatural existia. Bem, eu peço que você mantenha a minha identidade em sigilo, pois eu sou policial militar do estado de São Paulo há bastante tempo e o fato que eu vou contar ocorreu há muitos anos atrás, quando eu era soldado. E hoje eu já sou sargento. O fato é que há muitos anos atrás, diferente de hoje, não havia sequer na nossa mente a ideia de que pessoas teriam aparelhos que gravam tudo em suas mãos, e a polícia agia com mais rigor contra a criminalidade. Dito isso, eu posso continuar contando o ocorrido. Era o ano de 2008 e recebemos uma ocorrência via Copom de uma possível invasão de residência com 6 indivíduos armados. A ocorrência era em Guaianazes, em São Paulo, e fomos em 4 policiais atender o chamado. Eu trabalhava no plantão noturno, das 7 da noite às 7 da manhã. Chegando no local, percebemos que havia mesmo uma movimentação diferente que indicava que havia meliantes na residência, mas não sabíamos se havia moradores, o que tornaria nossa ação mais complicada. Mas a residência estava sem os moradores, por isso os meliantes invadiram para furtar. Encurtando a parte da ação policial, o que não seria o foco do canal, eu vou para a parte que até hoje mexe comigo. Em nossa ação, totalmente respaldada pela legalidade e pela lei, tivemos que confrontar os indivíduos armados que não queriam se entregar e empreenderam fuga, oferecendo resistência e risco a nós, policiais. Lembrando que estávamos em 4 policiais contra 6 meliantes. Então ocorreu que a nossa equipe se dividiu e eu fiquei com um parceiro numa viela que tinha uma espécie de brejo ou riacho que passava ao lado, abaixo de um barranco. Ali, naquela adrenalina, tentando cumprir a lei e também cuidar da minha integridade física, eu me vi sozinho enquanto 2 meliantes pulavam um muro no intuito de escaparem de serem presos. Eu, naquele beco de terra escuro e com um barranco ao lado, pisei em um local irregular e perdi o equilíbrio, onde os 2 meliantes viram e, ao invés de continuarem a fuga, me viram em uma situação vulnerável e vieram em minha direção armados. Do nada, um dos colegas de profissão apareceu e me empurrou bruscamente para o barranco, onde eu caí e parei dentro do riacho, onde eu quebrei 2 dedos, mas que fez eu sair do confronto desfavorável que eu me encontrava. Infelizmente, depois que terminou a ocorrência com 3 meliantes presos e um que veio a óbito, eu fiquei sabendo que, infelizmente, o cabo Gomes, que havia me empurrado, havia sido alvejado e também foi a óbito. E a parte que mexe comigo até hoje, e eu nunca contei a ninguém além da minha esposa, foi que, depois da ocorrência, eu soube que o cabo Gomes já havia vindo a óbito momentos antes, quando eu fiquei sozinho no barranco. Como ele apareceu e me empurrou? Ele já havia morrido e ainda assim quis me salvar de uma situação onde provavelmente eu também seria facilmente atingido pelos meliantes. Luciano, eu, depois disso, pedi afastamento, pois eu não conseguia digerir essa situação.
Não a questão dos perigos da profissão, que na época eram normais esses conflitos, mas sim em como encarar que o Cabo Gomes, mesmo depois de já ter falecido em combate, ainda pôde aparecer para me ajudar em uma situação e salvar a minha vida. Até hoje eu não consigo entender, e talvez por não poder falar disso na corporação, não poder de alguma forma agradecer a ele, eu convivo com isso em minha vida. Luciano, esse foi o meu relato, fiel a algo pertinente à minha profissão, a qual em poucos anos eu irei me aposentar, mas eu jamais esquecerei desse dia e como até hoje eu tenho dificuldade em entender. Um forte abraço a você e a todos que acompanham o canal. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A Casa de Praia Assombrada. Olá, Luciano. Meu nome é Gláucia. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Eu acompanho todos os seus relatos e faz algumas semanas que eu venho me preparando para mandar alguns que eu vivenciei. Desde muito pequena, eu presenciei algumas situações sobrenaturais, coisas que eu ouvi, vi e senti, mas muitas vezes as pessoas que estavam comigo não percebiam nada de diferente. Pois bem, hoje eu sou casada há 25 anos, tenho 2 filhas que são absolutamente tudo para mim, e meu marido, que é meu alicerce, tornou-se testemunha de alguns fatos ocorridos comigo. Para explicar melhor para os inscritos entenderem como não é por acaso que as coisas acontecem, eu quero explicar que eu conheci o meu marido quando estudávamos na mesma escola e fazíamos o ensino médio. Tínhamos 17 anos e quebramos todas as barreiras do amor. Digo, éramos completamente diferentes. Eu era a porra louca da escola, falava com todo mundo, era despojada, jogava basquete e o meu marido era da turma dos nerds. Ele era o cara mais inteligente do colégio. E digo mais, não foi amor à primeira vista. Nós começamos a conversar, tínhamos amigos em comum, e quando vimos começamos a namorar e depois de 2 anos nos casamos. Meu marido sempre soube que eu era muito esotérica. Eu era aquela adolescente que acendia velas para o anjo da guarda, acendia incensos, tinha muitos livros desses assuntos e isso nunca o incomodou e ele sempre me respeitou. Só que por ele ser nerd e trabalhar com tecnologia desde a adolescência, ele sempre dizia, eu só acredito naquilo que eu posso ver. Eu estou dizendo tudo isso para todos vocês entenderem esse fato que nos aconteceu há cerca de 8 anos em uma casa da praia. Ao menos uma vez por mês, nós íamos para essa casa na praia que fica no Balneário da Penha, aqui em Santa Catarina, a praia onde fica o Parque do Beto Carreiro. Pois bem, a casa não era nossa. Nós a alugávamos para passar alguns dias em família. Íamos sempre com os meus pais e a minha irmã com as filhas dela. Então, essa casa, Luciano, fica à beira-mar, em uma praia não muito movimentada da região. A casa era top. Tínhamos muitas histórias lá, porque meus pais a alugavam há mais de 20 anos. Então conhecemos muito bem toda aquela região desde a nossa adolescência e inclusive nossas filhas, minhas e as da minha irmã, cresceram e se divertiram muito ali.
Então, em um final de semana, a família inteira foi para lá. Estávamos em um total de 10 pessoas e era muito divertido quando nos reuníamos. Cada família ficava em um quarto com as meninas pequenas, que na época tinham 4 anos, e as meninas maiores ficavam separadas em outro quarto. Meus pais também tinham um quarto só para eles. Então todos nós adorávamos o lugar. A casa ficava de frente para o mar. A gente dormia e acordava com o barulho das ondas e as crianças se divertiam muito durante o dia. Mas eu sempre dizia que aquela casa tinha alguma coisa muito estranha. Desde a minha adolescência, eu sempre sentia algo diferente lá, como se a casa tivesse algum segredo, algo que a gente nem sequer imaginava. Mas mesmo assim, meu pai sempre fez questão de pelo menos uma vez ao mês irmos para aquela casa. Afinal, para nós era um alívio sair daquela correria da cidade grande. Então, em um sábado à noite, o meu marido, meu cunhado e o meu pai ficaram jogando dominó na garagem e as mulheres com as crianças foram dormir. Luciano, meu marido, foi para o quarto por volta das 11h30 da noite e eu vi a hora que ele entrou no quarto e se deitou ao meu lado. Nossa filha menor, que na época tinha apenas 4 anos, estava deitada no colchão ao lado da nossa cama. Eu continuei dormindo normalmente. Então, de repente, eu fui acordada por volta das 2h da madrugada pelo meu marido, que estava com a lanterna do celular ligada, tentando levantar o colchão. Eu me assustei. Eu abri os olhos e perguntei o que ele estava fazendo, e ele só levantou a cabeça e falou que a cama estava balançando. Eu perguntei do que ele estava falando, e ele, assustado, me respondeu: "Não sei, eu já olhei por tudo, não tem explicação, a cama está balançando." Amigos, vocês não vão acreditar, mas quando ele acabou de dizer isso, a cama começou a se balançar sozinha. E não era um balanço leve. Imaginem a cena. Estávamos nós dois na cama deitados. O meu marido e eu não somos 2 pessoas leves, e nós sentimos quando a cama começou a ser sacudida. Quem já assistiu ao filme O Exorcista vai saber do que eu estou falando. Foi exatamente daquele jeito. Eu simplesmente dei um grito e pulei para fora da cama. Nesse momento, a nossa filha, que estava em um colchão ao lado da nossa cama, começou a chorar, ainda dormindo, e daí eu percebi que tinha alguma coisa dentro daquele quarto. Eu pus a minha mão na cabeça dela e comecei a rezar o Pai Nosso e o Credo e a pedir para aquela coisa nos deixar em paz. Então, a minha filha foi se acalmando e voltou ao seu sono normal. Luciano, meu marido, e eu passamos o resto da noite acordados, tentando entender o que havia acontecido. Meu marido então reconheceu e disse: "Isso realmente foi sobrenatural. Não tem explicação nenhuma." Depois desse dia, ninguém mais da nossa família nunca mais voltou àquela casa. Aquela casa ainda existe e ela ainda é alugada. Luciano, eu agradeço muito por você ter lido o meu relato, e se algum dos seus ouvintes tiver uma explicação sobre esse caso, eu ficaria muito feliz em ler nos comentários. Eu ainda tenho outras histórias para contar sobre essa casa. Muitas coisas aconteceram com os meus pais lá, mas fica para uma outra oportunidade. Desejo muita luz e muita paz para você e todos os seus inscritos. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.